Então agora nós estamos no capítulo 6, segundo Reis, passando para uma outra história, uma outra parte, né, da história de Eliseu. Essa história, bom, vamos ler primeiro, né, para a gente pegar, é uma história curta, os primeiros 7 versículos do capítulo 6. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com eles. Tendo eles chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. Clamou ele: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, Eliseu cortou um pau, lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Bom, que eu ia dizer assim, das diversas histórias que nós temos sobre Eliseu, talvez nós pudéssemos, é difícil comparar milagres. O que é um milagre grande, o que é um milagre pequeno? Tudo é sobrenatural. E claro que a gente vai pensar que ressuscitar um morto é muito mais difícil do que fazer um ferro flutuar. Então, a gente faz algumas comparações. Mas até uma coisa interessante, eu notei pelo menos duas pessoas que fizeram, tem um que até um livro publicado sobre Eliseu, que fala sobre toda a vida de Eliseu e os milagres. Ele pulou esse aqui, nem menciona. E tem um outro também que não é assim, o objetivo não é tanto assim, falar sobre todos os milagres ou toda a vida de Eliseu, mas ele fala sobre vários, ele também não menciona. Então achei assim interessante, que parece que essa história, esse milagre não é considerado tão importante. É claro que se não fosse importante não estaria nas escrituras. Então eu sempre procuro olhar. Tem coisas, não isso, lógico que esse aqui é uma coisa significativa, mas existem até coisas que você lê na Bíblia e você fala: por quê? Por que contou essa história, ou esse detalhe, ou essa parte da história? Tem coisas que nossa mente vai dizer, assim, tem histórias que são super resumidas, que você gostaria de ter muito mais detalhes, muito mais, por exemplo, da vida de Jesus, né? Quanto que a gente não gostaria de saber muito mais coisas sobre a vida dele, antes dele começar o ministério e até durante o ministério dele. Tem muitas perguntas que nós teríamos, tem muitas histórias que são simplificadas, que você gostaria de ter mais detalhes. Então, a gente acredita que o Espírito Santo inspirou as Escrituras, que tanto a presença de detalhes quanto a falta de detalhes é significativo, que Deus tem uma razão para tudo. Então, vamos pensar sobre várias coisas sobre essa história. Por que será que essa história seria não considerada, assim, não seria considerada tão importante por algumas pessoas? Se você comparar com várias situações na própria vida de Eliseu, é claro que foi uma coisa que a pessoa que emprestou esse machado e perdeu, para ele foi uma coisa importante. Essa palavra ai, uma tradução fala ou ai, é uma exclamação de dor, de importância, de meu Deus, o que eu vou fazer agora? Esse machado era emprestado e eu não tenho como repor, né? Os filhos dos profetas, se você analisar, eles são um bando de gente sem recursos. Todas as histórias que nós temos com Eliseu, todas as histórias dos filhos dos profetas, tem a viúva que
porque o marido dela, ela está sem marido, né, no início do capítulo 4. Está sem marido, mas o marido também morreu deixando um monte de dívida. Então, mesmo quando ele era vivo, a situação dele era precária. E depois, na outra história, eles não tinham o que comer, colocaram aquela planta que era venenosa, e depois também quando multiplicou o pão que trouxeram. Então, todas as histórias que a gente vê aqui dos filhos dos profetas, eles tinham problemas, eles tinham dificuldade. Aqui, fora a questão do machado, eles estão num lugar apertado, né? Isso também a gente não sabe exatamente como que funcionava, mas dá a ideia de uma comunidade. Porque ele fala no versículo, o lugar em que nos encontramos, essa palavra encontramos acho que não é muito adequada, mas o lugar onde eles moravam, o lugar onde eles estavam, até parece que a ideia é que eles estavam ali ouvindo de Eliseu, assentados, não sei se uma das traduções fala assentados, mas o estar assentados diante de Eliseu dava a ideia assim, de que Eliseu estava ensinando. Essa palavra sentar é tipo sentar diante do mestre. Então, eles estavam morando ali, era assim, os filhos dos profetas. A gente não tem assim muitos detalhes, não sabe muita coisa sobre como eles viviam, como eles eram organizados, mas a ideia é que eles eram uma escola, né? Filho não tinha nada a ver com ser filho de algum profeta, era discípulo, era alguém, assim, eram as pessoas que estavam aprendendo o caminho profético, o caminho. Não sei se todos eles tinham pretensão de ser profeta, mas pelo menos eles estavam ali aprendendo. Nós temos já comentado várias vezes sobre eles. Essa época de Israel era uma época que quase todo mundo estava seguindo caminhos idólatras dos reis de Israel. Então era praticamente, você pode até imaginar, tem até um sentido, um paralelo bem forte com uma igreja. Eles eram como se fossem uma igreja no meio de uma sociedade. Israel, que devia ser todo o povo de Deus, na verdade, eles eram não os únicos, porque aquela mulher sunamita não era, nem ela nem o marido era dos filhos dos profetas. E eles eram tementes a Deus. Então, eles não eram os únicos que serviam a Deus. Mas era um grupo de fidelidade a Deus e era um grupo onde Eliseu ficava bastante. Menciona os filhos dos profetas com Elias, mas Elias é mais aquele profeta solitário. Ele visitava, subentende-se, ele visitava os filhos dos profetas, principalmente naquela última viagem dele antes de ser arrebatado. Ele passa em 3 cidades onde tinha filhos dos profetas, então pode até ser que ele ia para um lugar, pernoitava, depois no outro dia passava adiante. Então é bem provável que Elias também tinha relacionamento com os filhos dos profetas, mas Elias é bem mais solitário, ele não tem essa característica que Eliseu tem de se misturar. Essa história, inclusive, é bem interessante, porque ele acompanha o grupo nessa obra que eles vão fazer. Eles estão no lugar apertado. Por que o lugar está apertado? Provavelmente não é porque nasceram mais crianças para as famílias lá, pode até ser ao longo dos anos que fosse isso, mas é mais provável que tinha chegado mais pessoas para ser filhos dos profetas também. Assim, a comunidade estava crescendo e por alguma razão eles estavam até morando juntos. Então, o lugar estava apertado, eles precisavam de um lugar maior e eles mesmos iam construir um lugar maior, né? Então, Eliseu, até a gente já vou comentar um pouco sobre isso. Bom, seguindo mais ou menos nosso esboço, né, que vocês têm aí, esse milagre é o 4º milagre especificamente feito com os filhos dos profetas.
Então, tem uma relação de todos os milagres de Eliseu. Vários milagres foram feitos para, por exemplo, a mulher sunamita não era dos filhos dos profetas, mas foi algo que Deus fez para ela, não foi feita assim uma coisa tão pública. E isso é uma coisa também que a gente já comentou, que Eliseu é o único no Velho Testamento, é o único que Deus usa para trazer o sobrenatural para a vida cotidiana de pessoas simples. Porque no Velho Testamento e até mesmo no Novo, nós não vamos encontrar, no Novo, assim, com Jesus, realmente Deus também traz o sobrenatural para vidas individuais. Mas no Velho Testamento, o sobrenatural, começando com Moisés e os milagres feitos no Egito, mesmo depois os milagres com o povo de Israel no deserto, os milagres não são muito voltados para necessidades, são quase nunca voltados para necessidades individuais. Os milagres são coisas que são feitas por Deus para cumprir o propósito dele, quase sempre visto de uma forma mais coletiva. Então nós temos milagres feitas para o mundo, como o Egito, feitos lá no Egito com o faraó, com os egípcios, para trazer juízo, para fazer cumprir a vontade de Deus, para mostrar que Deus é superior, então são milagres feitos mais olhando para esse ponto de vista assim de trazer juízo sobre o mundo, aquelas pragas eram figuras dos juízos finais, e para trazer o reino de Deus, o governo de Deus, para mostrar para Faraó que Deus é superior e que também um dia Deus vai reinar sobre toda a terra. Então, são milagres para mostrar o reino de Deus, para trazer juízo de Deus. Isso é a primeira parte de Moisés. A segunda parte da vida de Moisés foi quando o povo estava no deserto. Não foram milagres feitos para o mundo lá fora, para o Egito, para outra nação. Foram milagres de provisão no deserto, maná, água da rocha, coisas assim, para a provisão, mas uma coisa coletiva, um milagre feito para todo o povo. Então, em ambos os casos, nós temos algo que Deus está fazendo para fazer cumprir o propósito dele. Com Elias, que foi antes de Eliseu, com Elias também, nós temos milagres para juízo, a seca, ou quando ele chamou fogo do céu para consumir aquele capitão. Então nós temos milagres de juízo, temos milagres como o fogo caindo sobre o sacrifício, que é para mostrar o poder de Deus, mostrar que Deus é realmente Deus, para trazer o povo de volta para ele. Mas temos também, Elias também ministrou para uma viúva de Sarepta. Ele foi o milagre da farinha e do azeite que não acabaram, mas que tinha algo a ver com o propósito de Deus, porque o próprio profeta Elias ia depender daquela provisão para passar pela tribulação. Então nós temos milagres para trazer provisão para o povo de Deus, cumprimento do plano de Deus. Então estou mostrando assim que todos esses milagres eram milagres que você não pensa assim, Deus estava só pensando na necessidade individual dessa pessoa. A gente comentou isso, por exemplo, a mulher sunamita, ela não foi como a mãe de Samuel, que Deus deu um filho, porque o filho dela ia ser um grande profeta. Não, o filho da mulher sunamita, nem sabemos quem foi, o que fez, não temos o nome da mãe e não temos o nome do filho, e não foi uma coisa aparentemente assim, Deus está fazendo uma coisa para cumprir um grande propósito dele na terra. Não, Deus olhou para a mulher sunamita, individualmente. Então isso acontece em muitos milagres de Eliseu. Eliseu tem, e isso aconteceu também com Jesus. Jesus curava pessoas que depois não representavam um líder, uma coisa que ia acontecer através daquela pessoa. Por que Deus salvou Moisés ali quando era criança? Porque Moisés ia ser o libertador,
Então, é diferente quando você pensa, não, Deus pegou uma pessoa que não tinha outro significado como alguém que ia cumprir um grande propósito para Deus. Não, ele olhou para aquela pessoa, olhou para a necessidade dela e resolveu. Então, vários milagres de Eliseu também se relacionavam com nações, com o rei, né? Naamã, por exemplo, né? Alguém importante de uma outra nação. Não, a gente também não tem uma notícia dele ter feito algo depois disso, mas de qualquer forma assim, é algo significativo que afetou essa nação da Síria, e daqui para frente na história de Eliseu nós vamos ver outros exemplos de como Deus vai usar Eliseu nas coisas que vão acontecendo com os reis, com as nações. Mas muitos milagres de Eliseu foram dessa natureza. Única pessoa no Velho Testamento, uma figura de Jesus que trouxe a compaixão de Deus, a presença de Deus para a vida cotidiana do povo. Tanto é que essas histórias, quando fala rei de Israel, rei da Síria, várias dessas histórias nem dá o nome. Porque o importante nessa história não são os reis, são as pessoas comuns. Então, é muito diferente essas histórias. E essa história que nós estamos lendo agora, do Machado, seria o quarto milagre feito somente para... Não está envolvendo nações, não está envolvendo alguém importante, mas são milagres voltados para pessoas comuns dos filhos dos profetas, porque é o quarto dos filhos dos profetas. Lembra, não estou incluindo a mulher sunamita, que recebeu um filho milagrosamente e que teve o filho ressuscitado. Também foram milagres de pessoas comuns, mas pensando nessa comunidade dos filhos dos profetas, nós temos 4 milagres, e você pode até incluir um quinto, que é no capítulo 2, logo que Eliseu voltou, depois que Elias foi embora, ele abriu o Rio Jordão. O primeiro milagre que ele fez, depois de passar o Rio Jordão, ele ficou com os filhos dos profetas em Jericó. Só que depois fala que os homens da cidade, então não foi uma coisa feita só para eles. Aí foi aquela história das águas, que as águas tinham alguma contaminação, ele pegou sal e jogou na fonte das águas lá, e as águas foram purificadas. Assim, envolveu os filhos dos profetas, mas ele estava hospedado junto com eles, mas não era um milagre só para eles. Então vamos falar quais foram os 4 milagres, né? Esse é o quarto, só para os filhos dos profetas. Primeiro foi a viúva, que não tinha como sobreviver, e ia tomar até os filhos dela por causa das dívidas. Capítulo 4. Os outros 3 são todos no capítulo 4. Então, a viúva, depois a comida, que tinha uma erva venenosa, a comida também foi purificada, podia comer livremente dela, e a multiplicação dos pães, que foi para os filhos dos profetas também. Esses 3 milagres, agora o quarto, envolve somente essa comunidade, quer dizer, não eram milagres feitos nem para a nação de Israel e nem para outras nações, não foi algo que Deus fez para mostrar que Ele é o único Deus em Israel. Assim, não tinha essas coisas que a gente vê como propósito de Deus. Deus não faz milagres só para mostrar que Ele sabe fazer milagres. E isso não nós vamos prosseguindo aqui na história, depois nós queremos pensar sobre essa questão. Por que Deus faz milagres? Por que Deus faz? Isso, logicamente, eu não vou saber responder, porque Deus faz milagres. É uma pergunta muito, assim, né? Mas nós temos várias evidências na palavra que podem nos ajudar a pensar um pouco sobre o objetivo dos milagres. Mas que Deus quer nos ensinar sobre o sobrenatural? O que Eliseu trouxe de diferente? O que Eliseu estava prefigurando como
uma figura de Jesus. Ele é diferente, ele é semelhante a Elias em algumas coisas, diferente de Elias em outras coisas, e é uma figura de Jesus. É isso que nós estamos vendo com Elias, com Eliseu. Ele é que vem depois de Elias, ele tem a porção dobrada de Elias, ele vem para terminar a missão de Elias. Então, claro que ele tem coisas semelhantes, que ele vem para completar a missão, só que ele é diferente em vários aspectos, como esse que nós estamos falando. Lembrando que Elias fez um milagre, pelo menos que a gente pode olhar na relação, teve um milagre de Elias que se encaixa nessa categoria, que foi da viúva também, onde ele ficou, além de dar a ela a provisão milagrosa, ele fez uma outra coisa com ela. O que ele fez? O que aconteceu naquele período que ele ficou com essa viúva durante a seca? Ele ficou com a viúva, ele tinha comida, ela também tinha comida de forma milagrosa, mas aconteceu um outro milagre muito forte lá. O que foi? Ele ressuscitou o filho dela. Então, isso seria um milagre que Deus fez para ela, compaixão por ela, sem também nenhum significado assim, que está ressuscitando, nem porque a mãe vai ser alguém importante em alguma coisa depois, e nem o filho, né? Então, esse milagre de Elias também está nessa mesma categoria. Mas é muito significativo que Eliseu, ele aponta para Jesus, porque você olha para os milagres de Jesus. Não sei se você já fez isso, né? Tem vários, você acha isso na internet, ou em bíblias de estudo, sei lá, se pega assim, uma relação de todos os milagres de Jesus. Aí também tem, assim, cada pessoa que faz uma lista, usa um critério. Por exemplo, algumas pessoas vão fazer uma lista dos milagres de Eliseu e vão incluir nessa lista quando ele tinha uma revelação, que ele falava, vai acontecer isso, isso e isso. Eu não chamaria isso de milagre, é um outro dom. Ele teve um dom de uma palavra de revelação, né? Ele teve foi um dom, foi algo sobrenatural. Mas nessa relação que eu estou fazendo com vocês aqui, essa relação de milagres, esse aqui do Machado, é o milagre número 12, eu estou incluindo somente alguma coisa que foi feita ali de sobrenatural, não uma palavra de revelação. Mesma coisa, quando as pessoas fazem relação de milagre de Jesus, usam vários critérios, mas vamos dizer que foram uma relação, tem 37 milagres, foram mais de 30 milagres registrados. Lógico, tem milagres que você não pode contar na vida de Jesus, né? Por exemplo, quando fala, trouxeram de tardezinha todos os doentes e ele curou a todos. Quantos milagres foram feitos ali, né? Então, assim, o número de milagres real, lógico, assim, não tem jeito de calcular. Mas milagres específicos que foram registrados na vida de Jesus foram mais de 30. Uns falam 37, depois tem outras formas de contar. Desses milagres de Jesus, a maioria é cura, ressuscitar. Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou mais 2 pessoas também, né? Três pessoas foram ressuscitadas por Jesus, várias curas. A maioria dos milagres de Jesus também foram pessoas individuais, pessoas que simplesmente mostrando a compaixão de Deus. Mas uma coisa que eu queria fazer paralelo aqui, que, como estou falando assim, foram 4 milagres de Eliseu feitas especificamente para esse grupo íntimo. Esse grupo íntimo dos filhos dos profetas, esse grupo corresponde mais ou menos aos discípulos de Jesus. Porque Jesus também ministrava para as multidões, vinha algumas pessoas, alguns casos, Jesus curava alguém que não era da nação de Israel, né, como a filha da mulher cananeia, como o servo do centurião. Então, houve pessoas que não faziam parte da nação, como o caso de Naamã aqui também, mas também houve casos, bem menos em número, mas houve casos em que Jesus
fazia milagres especificamente para o seu grupo. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente pensa em milagres, nós pensamos muito hoje, por exemplo, por que Deus faz milagres? Muitas vezes Deus faz milagres para conquistar o coração de alguém, para se revelar a alguém. Tem muitos casos de conversões por causa de milagres. Então, às vezes a gente até fica meio com complexo, fala assim, Deus, eu queria que o Senhor me curasse, mas parece que o Senhor gosta mais de curar pessoas, né, que nem te conhecem ainda, né? Então, sei lá, parece que a gente até fica meio com receio, assim, eu vou pedir a Deus para me curar, mas será que Deus quer me curar? Então, eu estou querendo mostrar, Eliseu fez milagres para o grupo íntimo, ou seja, não era para mostrar que Deus realmente é Deus, não era para que a pessoa se convertesse, é para mostrar que Ele cuida dos seus, que isso aí faz parte, o sobrenatural deveria fazer parte da nossa vida cotidiana, né? Então, isso é um grande mistério, porque sabemos que nem todas as nossas orações são respondidas, sabemos que nem todas as enfermidades são curadas, sabemos que nem todos os nossos problemas financeiros têm uma botija de azeite que não acaba, que vai suprir milagrosamente nosso problema financeiro. Então a gente sabe que existem situações que parece que não recebem essa intervenção sobrenatural de Deus. Mas, por outro lado, nunca devemos pensar que Deus não se interessa, porque Deus faz isso. Então, rapidamente, para você exercitar a sua mente, vamos me ajudar pensando assim, quais foram os milagres de Jesus para o seu grupo íntimo dos discípulos, que não era para o público. Você consegue lembrar? Assim, vai ser mais difícil porque são bem menos, né? A maioria das curas, dos milagres que Jesus fez, e lembra que eu não estou falando só de cura. Quando você fala milagre, por exemplo, esse aqui do machado não foi uma cura, ok? Isso aqui é uma coisa sobrenatural. O ferro, o machado, a cabeça do machado caiu na água, foi lá para o fundo e ele jogou um pedaço de pau na água, né? E aí também tem essa outra questão de que Eliseu várias vezes usava uma coisa natural, né? Eu coloquei aqui no número 3, né? O sobrenatural usando algum meio natural, mas claro que aquele meio natural, porque às vezes as pessoas até tentam explicar o milagre, né? Uma vez eu fui, assim, eu tenho um livro famoso, né? Que fala, porque a Bíblia tinha razão, uma coisa assim, é um livro bem antigo, né? Mas assim, alguém que fez pesquisas para falar que a história da Bíblia corresponde com arqueologia, com descobertas e tal. Mas eu lembro que eu era garoto, assim, eu comecei a ler o livro e eu comecei a ficar com raiva do livro, porque nas histórias de Israel no deserto, Maná, por exemplo, ele tinha uma explicação natural. Maná, eu nem lembro mais exatamente o que é, mas ele falava de uma coisa, um tipo assim de uma fruta, uma coisa assim que tinha lá no deserto, que correspondia mais ou menos à descrição de Maná. Então, e a Bíblia tinha razão, mas não era milagre, né? Acho que ele explicava como é que a água saía da rocha, explicou um monte de coisas assim, tirando o sobrenatural, né? Tem pessoas que vão ler o milagre de Jesus da multiplicação de pães e vai tentar explicar que não foi multiplicação, né? Que de repente todo mundo ali também fez que nem um menino e apareceu lá com o lanche e foi compartilhando. Então isso é tirar o sobrenatural, eu sou totalmente contra isso. Logicamente pode ter até alguma coisa na Bíblia que tenha uma explicação natural, né? Outra coisa que eles tentam explicar é como Deus falou no Monte Sinai, que naquela época houve um vulcão não sei aonde e tal. Então, assim, explicando as coisas de uma forma natural. Não, sobrenatural. Sobrenatural. E Eliseu, várias vezes, ele faz isso.
ele coloca sal na água, não foi? Aquele milagre no capítulo 2. Ele coloca sal na água e purifica as águas. Que mais que ele fez? Ele manda colocar farinha na panela que está com a erva venenosa e daí pode comer à vontade, né? E aqui ele pega um pau, né, e joga na água. E ele precisa saber aonde foi que o machado caiu. Se é milagre, joga em qualquer lugar e o machado vem puxa para esse lugar. Não, ele quer saber onde foi que caiu, porque ele não estava junto com o cara que estava cortando lenha, né? Onde foi que caiu? Foi aqui. Foi aqui? Tá. Então aqui que eu vou pegar um pau, vou jogar aqui e o machado flutua aqui. Então, ele usa o meio natural, né? Tem um outro exemplo que Ezequias, né, ia morrer e ele pede a Deus, ora pedindo a Deus para Deus estender a vida dele. E Isaías, né, o profeta Isaías que tinha falado, olha, você vai morrer. Aí Ezequias ora, e Deus aí fala com Isaías, volta lá e fala com ele para colocar uma folha de figueira, uma coisa assim, em cima da ferida. Jesus fez isso também, né? 2 ocasiões diferentes, Jesus faz barro com saliva, né? O cego de João 9 e um outro surdo também, né? A própria imposição de mãos, que é uma coisa que a gente conhece, né? Impõe as mãos. Por que impõe as mãos para ser curado? Sua mão faz alguma coisa? Não faz, mas é algo... É um contato físico, é algo específico que você faz e que Deus usa. Então, tem vários exemplos, né, de como Deus pode usar. Deus pode usar um remédio, né? Na nossa casa, às vezes, nós tínhamos uma regrinha para os filhos e até para os adultos também, que a gente, para várias enfermidades simples, a gente usava uma combinação de 2 coisas, própolis e oração. Né? Porque o própolis faz bem, mas é lógico que tem que ter uma ação sobrenatural. Então, Deus pode usar, as pessoas falam assim, não, então Deus usa remédios. Deus pode usar remédio, Deus pode usar o médico para fazer uma cirurgia, mas ele pode também, esses casos aqui, não são muito no sentido de remédio, porque o remédio é uma coisa que traz, né, naturalmente, soluciona o caso. Jogar um pau na água não faz o ferro flutuar. Então, Deus não está, assim, abençoando um meio natural que já vai funcionar. Entende a diferença? É diferente. Né? O sal na água, o sal tem um sentido de pureza, mas é impossível jogar um punhadinho de sal numa fonte de água e tirar toda aquela fonte, seja qual for, que estava trazendo morte. Né? Então, Deus pode usar, Jesus usava saliva para fazer barro e colocar nos olhos do cego, claro que aquilo não tinha nenhum sentido natural que pudesse ter algum efeito, né? Mas ele estava fazendo algo específico. Então tem mais a ver, esse jornal, acho que vocês conhecem, que a gente publica, né, que vem do inglês, o jornal o Arauto da Sua Vinda, eles têm vários testemunhos de pessoas geralmente em outros países, mas eles recebiam várias, tinha uma época que meu pai trabalhava junto com eles, lá nos Estados Unidos, no escritório, ele recebia as cartas e tinha testemunhos de pessoas que pegavam o jornalzinho impresso, fervia na água, pegava uma folha, né, uma parte do papel, fervia na água, tomava e era curado, né? Então, é uma coisa assim que... lógico, toda pessoa que fizer isso não vai funcionar, né? Mas houve situações em que Deus abençoou a fé da pessoa, era algo que a pessoa... Hoje, os evangelistas, os televangelistas, as igrejas exploram demais isso, né? Então, assim, em tudo a gente vê, assim, às vezes um princípio correto é tirado do contexto, é usado de uma forma errada, né? Põe um copo d'água em cima da televisão, não tem umas coisas assim, né? Eu vou orar agora. Pode ser certo? Pode. Tem exemplo no livro de Atos, né? Paulo
orava por lenços, né? E entregava. Então, essas coisas podem ser usadas. É tudo uma questão de saber como tá utilizando, se está fazendo da maneira certa. Mas é só alguns exemplos para mostrar que Deus usa o sobrenatural. Há situações em que, por exemplo, Jesus, muitas vezes, ele colocava as mãos, às vezes ele não colocava, aquele centurião falou assim, não, Jesus, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra, o senhor nem precisa estar presente, o senhor pode falar daqui e lá na minha casa, não sei qual distância, o servo vai ser curado. Então, há palavras, há milagres que acontecem simplesmente pela palavra. A multiplicação de pães. Ele podia ter criado do nada pão para todo mundo. Não, ele pegou pão que já existia e multiplicou. Então, a gente não vai entender o funcionamento do sobrenatural, né? Mas é interessante a gente ver essas coisas. Algumas pessoas têm estudado isso muito a fundo. Uma época nós publicamos uma revista sobre um evangelista de mais de 100 anos atrás, John Lake, que Deus usou muito no sobrenatural. Eles estudavam e preparavam e tinham muitos resultados. Eu tenho muita dificuldade de tentar reduzir os princípios de Deus a fórmulas, né? Nós assim, aprende como fazer o milagre, né? Aprende como, né? Lógico que isso incluía oração, incluía dedicação, mas tudo que você faz para criar assim, uma fórmula, eu acho meio perigoso, né? Mas são exemplos de como Deus usa meios naturais para fazer o sobrenatural. Então Deus pode fazer isso, Deus pode dar uma indicação, Deus pode, quando você ora, você pode sentir uma direção de Deus de fazer algo que parece natural e que vai ser o caminho de Deus para um milagre. Então, são vários exemplos que a gente tem. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre o que é a história, antes de voltar para a questão do milagre em si. Eu queria tentar ver um pouquinho do homem Eliseu, né, nessa história. Como é uma história que é a quarta e última história que envolve só os filhos dos profetas, é até interessante para a gente entender sobre essa relação que Eliseu tinha com os filhos dos profetas. Vocês lembram, assim, voltando então no começo da história de Eliseu, vocês lembram que quando Eliseu estava junto com Elias, indo para o Rio Jordão, os filhos dos profetas vinham e falavam com ele. Você sabia que seu mestre vai embora hoje? Sabia? E ele falou assim, eu sei, fica quieto, né? Eu sei. Aí eles foram atravessar o Jordão, Elias foi embora e Eliseu voltou. E aí os filhos dos profetas falaram, mas pode ser que Deus levou Elias, mas não conseguiu levar ele até lá e perdeu força lá em cima e o avião caiu e ele foi jogado em algum lugar, né? E Eliseu falou assim, claro que não. Mas a gente tem 50 homens aí que a gente pode mandar e eles queriam a autorização dele, que eles podiam ter feito por conta deles. Vamos procurar Elias, ver se ele caiu em algum lugar. Não, eles falaram, eles perceberam, eles viam antes Elias como o superior deles. Agora que eles falaram, logo quando eles viram Eliseu abrindo o Jordão, eles entenderam, não, agora a autoridade que estava sobre Elias está sobre Eliseu. Então, eles viam em Eliseu a nova unção, a pessoa que ia ser, que eles iam seguir como referencial. Então, eles queriam a autorização, mas eles não estavam confiando muito que esse Eliseu até ontem era o servo de Elias, aquele que jogava água nas mãos dele. Então, eles não estavam confiando tanto em Eliseu. Então, eles falaram, a gente devia mandar procurar Elias, que ele deve estar jogado em algum lugar.
E eles, cada vez Eliseu fala, não, de jeito nenhum. Mas aí fala assim, que eles insistiram tanto que Eliseu falou assim, então vá. Aí eles voltaram e Eliseu não perdeu a oportunidade, né? Falou assim, eu falei que não era para ir, né? Nesse momento, mais ou menos pelo que a gente pode subentender, os filhos dos profetas realmente reconheceram mais ainda que Eliseu era um homem de Deus, porque eles falaram uma coisa, insistiram com Eliseu falou que não era para ir, eles foram assim mesmo, mas eles viram que Eliseu estava com razão. Aliás, acho que eu falei quando a gente estudou aquele capítulo, falo de novo agora, que às vezes, lógico, não são todas as situações, se você está tratando com alguém, um filho, um discípulo, alguém que tem menos maturidade, e a pessoa quer muito fazer uma coisa, você fala, não é para ir, não é para fazer isso. Às vezes é necessário deixar fazer o que ele ou ela está muito insistente em fazer, para a própria pessoa ver depois que não era aquilo. Né? O profeta Eliseu foi muito claro, não é para ir, Deus não jogou Elias em algum monte, algum vale, não precisa ir. Mas eles insistiram, foram, mas voltaram entendendo que Eliseu estava com razão. Então é um princípio. Mas o que eu queria mostrar é que Eliseu, todas as histórias, você vê dali para frente, que os filhos dos profetas tratavam Eliseu com muito respeito, ele é autoridade, o que ele fala, eles fazem. Eles entenderam a relação de mestre e discípulos, realmente eles tinham que obedecer. Mas é interessante ver que em nenhuma das histórias você vê Eliseu ocupando um lugar autoritário. Eu queria chamar a atenção para esse fato, porque a gente precisa muito ter outro tipo de modelo de autoridade espiritual na igreja. Porque em muitos casos nós temos líderes que nem são respeitados, cada um faz o que quer e nem consulta, ou às vezes nós temos líderes que exercem uma autoridade errada. Então eu queria que vocês vissem em Eliseu um exemplo bem interessante, porque até coloquei aqui no número 2 que Eliseu é um líder servo. Como que você vê Eliseu aqui como líder servo? Em todas as histórias que nós temos aqui de Eliseu com os filhos dos profetas, em nenhum deles você vê Eliseu falar assim, bom gente, então eu queria dizer, agora eu sou sucessor de Elias, eu assumi minha posição, agora, né, sob novo, como é que eles falam? Sob novo governo, né, sob nova direção, né? Sob nova direção. Então aqui a gente, né, agora vai ser meu estilo, agora eu que vou fazer assim, eu mando assim. Nenhuma das histórias. Aliás, só lá mais para frente, que nós não lemos ainda, no capítulo 9, tem um único caso em que Eliseu chama um dos filhos dos profetas e dá uma missão. Ele deu uma missão, você vai lá e você vai ungir Jeú como próximo rei de Israel. É o único caso que nós temos de Eliseu pegando os filhos dos profetas como meus empregados, como meus... eu tenho um propósito, eu tenho uma visão e eu vou recrutar, eu vou pegar todo mundo para me ajudar na minha missão. A gente tem muito exemplo disso, muitos líderes que têm uma visão, têm uma missão e acham que é responsabilidade de todo mundo ajudar. Eliseu, ele não aparece como essa pessoa que manda, que está usando a autoridade dele para fazer com que a visão dele seja cumprida. Ele está ali como servo. Quais são as histórias? Vamos de novo pelas histórias? Quais são as histórias de Eliseu com os filhos dos profetas? No capítulo 2, né, 2 Reis 2, não é só para eles, mas ele está ficando com os filhos dos profetas em Jericó e ele é chamado para resolver um problema da água contaminada. Então, ele está ali para servir.
ele está ali para abençoar a comunidade, está ali para abençoar, no primeiro caso, toda a comunidade de Jericó, toda a cidade. Aí a outra história é da viúva, né, que não tinha sustento. A mulher veio para ele, assim, ela vem para Eliseu como o mestre, como o superior, mas ela fala assim, me ajuda, porque meu marido era assim, assim, assim. E aí ele fala assim, o que eu posso fazer? A primeira resposta dele é, como posso te ajudar? Porque ela não tem dinheiro, Eliseu também não. Então a primeira pergunta é ele, o que eu posso fazer por você? E ele vai recorrer ao sobrenatural, né? Aí, no final do capítulo 4, tem até aquela frase que fala que os filhos dos profetas estavam assentados na frente dele. Dá essa ideia assim, de que Eliseu estava ensinando. Mas é só subentendido assim. Não tem nenhum lugar que fala assim, Eliseu ia de lugar em lugar e ficava ensinando. Ele convivia com eles. Ele convivia. Na convivência, era assim a escola de antigamente, né? Na convivência, eles aprendiam situações cotidianas, eles aprendiam como Deus agia. Então, mas o que relata aqui? Não relata assim do longo sermão ou da série de estudos que Eliseu deu para eles. Não fala sobre isso. Fala assim, eles estavam ali e Eliseu, no final do capítulo 4, vocês podem conferir isso, Eliseu falou com o servo dele, prepare uma comida para eles. Então é como Jesus ficou preocupado com as multidões. Os discípulos de Jesus falaram, não, Jesus, manda cada um se virar, vai embora e cada um compre o seu. Jesus não, nós precisamos alimentar as multidões. Então Eliseu também ele tem esse coração de servo, ele fala assim, faz uma comida para eles. Aí acontece a situação da erva. A outra história que vem depois, veio alguém, ofereceu para Eliseu uma porção de pães, mas Eliseu sabia que os filhos dos profetas estavam com fome. Então ele pega o que foi ofertado para ele pega o que foi dado para ele e divide com todo mundo, ok? E essa história aqui, vamos voltar para essa história no capítulo 6. Eliseu, esse homem de Deus, esse profeta, os filhos dos profetas, eles pedem autorização. Nós estamos nesse lugar apertado, nós estamos querendo ir lá para o Jordão, fazer um lugar maior, o que você acha? E eu acho interessante porque, não sei se Eliseu aprendeu com o mestre dele, né, Elias, que Elias, ele mal respondia. E aqui também Eliseu não está desperdiçando palavras, né? Ele não fala assim, por um lado pode ser bom, ou ele não buscou uma revelação de Deus. Ele fala assim, Eliseu, a gente está querendo ir lá. Ele fala assim, pode ir. Será que esse pode ir é que Deus quer? Que Deus... Não, pode ir. Aí um deles, versículo 3, então um deles disse, existe uma especulação que esse um deles que disse, mas vamos conosco, porque a primeira coisa é, nós vamos fazer isso. E Eliseu falou assim, pode ir. Está ótimo. Né? Ele não é uma pessoa que está impondo, ele não é a pessoa que está dirigindo, que está centralizando. Eles tiveram uma iniciativa, eles falaram assim, nós vamos fazer isso. Ele falou assim, vai com Deus. Né? Mas um deles não se satisfez com essa resposta. Ele falou assim, venha conosco. Venha o Senhor também conosco. Ah, não, eu preciso orar mais, eu estou muito ocupado, eu tenho uma viagem. Não, ele falou assim, uma sílaba só, né? Mas vou. Vamos conosco também. Vou. Alguns especulam que esse que convidou foi o que perdeu o machado, né? Mas não dá para saber, né? Se foi ele, foi uma coincidência maravilhosa, né? Que acho que ele já estava sentindo, vou precisar dele lá, né? Mas pelo menos um deles teve essa iniciativa de sim, vamos conosco. Eu acho isso maravilhoso porque ele é o mestre, não fala que ele cortou lenha cortou vigas junto com
com os outros, mas ele foi junto, né? Ele foi junto, ele conviveu, ele não tinha uma atitude de ser servido, ele tinha uma atitude de conviver, de participar da vida deles. Então, eu acho que essas entrelinhas são maravilhosas, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Ele era alguém que estava pronto para servir, e tanto é que foi, né, eu acredito que essa história está registrada aqui para mostrar o quanto que Deus tem cuidado de nós. Isso é maravilhoso, né? Tenho enfatizado, estou mostrando assim que no contexto da Bíblia toda, os milagres são feitos mais para Deus cumprir o propósito, Deus fazer algo, mas nós temos uma base bíblica muito boa para entender que Deus se interessa nessas coisas. Eu não estou querendo menosprezar, dizendo que sim, que um machado emprestado, isso não tinha muita importância, mas pensa assim, coloca em conjunto com uma comida envenenada, coloca em conjunto com uma viúva que vai perder os filhos porque não tem dinheiro para pagar. Eu acho que esse machado, né, não é uma história que mostra uma necessidade tão urgente, mas esta é a importância dessa história. A importância dessa história é que Deus também se interessa com o machado emprestado, né? Aí tem toda questão que você pode falar assim também, a responsabilidade, o cara tinha, né, ele queria devolver o machado emprestado, então ele foi responsável, e outra coisa, que ele não tinha como devolver, né? Ele não tinha recursos, ele não tinha como arrumar um outro, né? Nem temos como entender, assim, como naquela época, um machado, um ferro, como é que eles faziam isso? Eu acho que não era uma coisa muito fácil, não era uma coisa que ele podia ir num armazenzinho da esquina e comprar outro, né? Nem pelo dinheiro e nem porque era tão fácil de fazer, era algo que eles, que representava uma coisa mais difícil, né? Eles não tinham, não era uma coisa abundante, não era uma coisa muito fácil, ok? Mas, assim, é mais para mostrar Deus se preocupando com uma pessoa que perdeu um machado emprestado, uma coisa assim relativamente simples, mas que Deus se interessava, Deus queria resolver o problema dessa pessoa, ok? E vendo esse contexto de Eliseu sendo ali um servo, então ele foi junto, e justamente quando aconteceu um problema, ele estava pronto para ajudar a resolver, ele estava pronto para servir a esse grupo, ok? Ok, então só para finalizar a questão dos milagres, eu queria só lembrar em todas as coisas, todos os princípios de Deus, nós precisamos encontrar o equilíbrio, o ponto central, a linha fina em todas as coisas de Deus. Você não consegue fazer uma regra simples. Deus está sempre querendo fazer milagres. A gente crê no Espírito Santo, a gente crê na restauração dos dons, a gente crê que Deus está agindo hoje na igreja. Então, qualquer coisa que acontece na nossa vida, Deus automaticamente vai resolver. Nós sabemos que não é assim. Deus não usa milagres para... Ele não concede milagres, mesmo Eliseu, ele não era uma pessoa, ele tinha muita certeza de Deus. Aqui também não fala que ele orou, né? Várias vezes Eliseu não orou, outras vezes ele orava, mas Eliseu não era uma pessoa que podia simplesmente, eu tenho poderes, poder é meu, né? Não tem, os milagres não são feitos a nosso bel prazer, o sobrenatural pertence a Deus. Nós só podemos depender dele. Mas, ao mesmo tempo, Eliseu mostra que, em muitas situações, ele tinha tanta convicção que ele não orava. Ele tinha certeza que Deus queria intervir. Ele não tinha dúvida nessa situação se Deus queria ou não queria fazer. Então, ele foi dirigido por Deus para fazer o que ele fez, mas ele tinha certeza que Deus iria fazer. Então, eu queria... tentar mostrar
esse contraste, porque no meio da igreja hoje nós temos igrejas, temos ministérios que enfatizam muito milagres, mas que parece que tem sempre esse perigo de apontar mais para a pessoa, parece que é o nome da pessoa, parece que é a exaltação da pessoa. Mesmo assim Deus age, a gente não pode falar que Deus não está agindo, mas a gente vê algo faltando nessa concepção. Deus interessa em abençoar as pessoas que têm necessidades, que estão passando por apuros, que têm situações impossíveis. Deus interessa nisso. Deus visita, Deus ama, mas também nós temos um extremo, nós temos uma aplicação disso de forma errada. Então eu queria assim, mostrar mais uma vez que nós nem devemos assumir essa posição de prosperidade, de evangelho voltado no homem, que tudo é só o homem que quer prosperar e ter tudo para si mesmo, né? A gente não vê isso, tanto é que a maioria dos milagres era voltado mais para algum propósito de Deus, para alguma coisa que Deus queria fazer. Então, um milagre na Bíblia não tem essa ênfase de ser Deus sempre resolve todos os problemas. Não, nós estamos vivendo num mundo que tem leis naturais, estamos vivendo num mundo que é contaminado pelo pecado, tem muito sofrimento, tem muita coisa que não é de acordo com a vontade de Deus, e nem todas as coisas serão transformadas para ser do jeito que Deus quer antes de Jesus voltar. Então a gente vive essa situação. O milagre ainda de maneira geral, é uma exceção, é uma intervenção de Deus. E principalmente ele não é um poder nosso, que nós usamos para nosso próprio prazer. Então, eu só queria lembrar vocês, acho que a gente sempre faz referência a isso, mas lembrar mais uma vez das 3 tentações de Jesus. Lembra? Antes de Jesus começar o ministério dele, depois do batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Das 3 tentações de Jesus, 2 foram voltadas exatamente para essa situação. Como é que você vai usar o sobrenatural? É interessante isso. Como que o diabo está tentando Jesus antes de começar o ministério dele, e 2 tentações são: transforma essas pedras em pão, porque ele está com muita fome, mas seria uma coisa simplesmente para resolver o problema dele. Você é filho de Deus, você pode fazer, e é muito isso que está acontecendo hoje. Você é filho de Deus, use o sobrenatural para você mesmo. Então, é muito sério isso. E a outra tentação uma, até assim meio, ninguém estava vendo, mas você está com fome, por quê? Transforma a pedra em pão, você pode fazer isso. E a outra tentação vai lá para o templo, à plena vista de todo mundo, salta daqui e mostra para todo mundo que você é o sobrenatural, que você é o Filho de Deus, porque você pode pular dessa altura e não morrer. E Jesus falou assim: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o uso do sobrenatural, Jesus entendeu, Jesus passou nessas 2 tentações, mostrando que o uso do sobrenatural não era para ser em benefício próprio. Não era para benefício próprio. Era para a glória de Deus. Então, isso é um lado da questão. Por outro lado, eu acabei não falando, pedi para vocês pensarem, vamos pensar rapidamente em alguns milagres que Jesus fez para os seus discípulos, pessoas que já criam em Jesus. Tem o primeiro milagre do Evangelho de João, que é transformar água em vinho, não foi no círculo só dos discípulos, mas João fala depois que o milagre foi feito para que os discípulos crescem. Então, não foi feito só para ele, mas é um milagre que a gente pode chamar assim, que foi feito para aqueles que ele tinha chamado. Mas nós temos, quando ele acalmou a tempestade no barco, estava só ele e os discípulos. Quando ele curou a sogra de Pedro, era uma coisa para
para um dos discípulos dele, né? Quando ele, 2 vezes, né, bem no início e outro depois da ressurreição, ele mandou jogar a rede do outro lado do barco e pegou uma pesca sobrenatural, né? Foi uma coisa feita para eles. Então, são alguns exemplos, né, de como Jesus também fez, mas não são muitos, mas ele também fez milagres só para o grupo íntimo, mostrando que o sobrenatural deve fazer parte da nossa vida. Então, logicamente, primeiro porque eu não tenho essa experiência, eu quero essa experiência de ter, eu já tive coisas sobrenaturais na minha vida, mas a gente sabe que estamos vivendo com muito pouco, muito menos do que Deus quer. Então, nem posso usar a minha vida, o meu exemplo, né, para mostrar como se faz. Mas eu entendo que Deus quer que a gente acredite na sua provisão. Quando o machado caiu na água, ele podia ter falado assim, gente, o que eu faço agora? Ele podia ter pensado assim, isso aí acabou, não tem mais recurso. Então vamos pensar em alguma outra solução, vamos contribuir, vamos explicar para o dono do machado. Ele podia ter pensado, é o que a gente normalmente faz na nossa vida, nós procuramos uma saída natural. Nós procuramos uma saída natural. Doenças. Tem remédios que curam? Tem tratamento médico que cura? Sim, mas será que a gente não poderia reconhecer que Deus pode fazer uma intervenção na nossa vida cotidiana? Esse filho do profeta, porque Eliseu estava junto, né, claro, mas ele, quando o machado caiu lá, porque Eliseu estava presente, ele pensou, ele foi logo para Eliseu. Ele não imaginava o que Eliseu podia ter feito, mas pelo menos ele falou assim, Eliseu, o que eu faço agora? Esse machado era emprestado. Então, ele abriu uma oportunidade para o sobrenatural. Então, isso que eu creio que nós precisamos fazer mais. Não para nosso benefício próprio, não pensando só no nosso bem-estar. E vou ler, assim, então, 3 passagens curtas no Novo Testamento para a gente firmar essa verdade que a gente tem tendência de ir para um extremo ou para outro. Um extremo é, Deus existe para ser meu servo, né? Assim, o Evangelho é Deus satisfazendo as minhas necessidades. Se eu estou passando por algum problema, deve ser falta de fé, porque Deus só quer resolver todos os meus problemas. A gente sabe que isso é uma distorção do Evangelho. Mas o outro lado também é errado. O servo de Deus tem que sofrer, temos que passar por, não admitir que Deus se interessa nas pequenas coisas. Então, eu vou ler 3 textos com vocês, se vocês quiserem procurar, mas eu vou ler rapidinho aqui. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é um mandamento. Difícil de cumprir, né? Mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graça, já entendendo que Deus tem a solução, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. É esse mesmo capítulo que fala no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. A outra passagem é 1 Pedro 5. Eu vou ler 6 e 7. O 6 não tem necessariamente assim, tanto a ver, mas eu creio que é o contexto. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Então, o começo é a humilhação, a dependência de Deus,
Tem situações que talvez Deus não vai suprir sobrenaturalmente? Tem, mas nós nos humilhamos diante de Deus, sabemos que Ele sabe qual caminho que Ele quer nos conduzir. E aí, versículo 7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso não é uma promessa tremenda? Ele tem cuidado de vós. Quando o sujeito lá perdeu o machado e falou assim, ai, meu senhor, era emprestado, Deus tinha cuidado dele, Deus tinha uma solução, Deus olhou para a situação dele, tinha cuidado dele. E vou terminar em Mateus 6, né, Sermão da Montanha, que ele fala bastante sobre não ter ansiedade também. Versículo 25, 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, esse texto de Jesus, eu creio que traz esse equilíbrio, porque a gente pensa, como que eu devo agir? Eu sou filho do rei, então todas as minhas situações eu tenho o direito de exigir, eu exijo de Deus, eu cobro de Deus. Não, isso é a atitude errada, porque nós nos humilhamos diante de Deus. Agora ele fala assim, a palavra de Jesus, falando sobre o sobrenatural, ele não fala aqui sobre provisão sobrenatural, mas ele está dizendo, vocês não precisam ser ansiosos. Por quê? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. É a atitude oposta. Nós pensamos que Deus providencia as coisas, mas a gente fica ansioso, a gente cobra de Deus, a gente exige de Deus, e ele está falando assim, ao contrário, não se preocupe, deixe para lá. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então ele está, aí tem o restante do texto todo, que eu não vou ler agora, mas falando para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas falando sim, que Deus providencia, mas ele providencia justamente nesse contexto em que a gente dá menos valor para as coisas naturais do que as coisas do reino de Deus. Então, se nós realmente estamos preocupados, envolvidos, voltados, focados no reino de Deus, sem essa preocupação, sem essa ansiedade, sem essa necessidade de cobrar de Deus, a gente cobra coisas de Deus que às vezes Deus não está querendo dar, né? Porque Deus vai suprir, Deus vai intervir na nossa vida, mas não é, muitas vezes, geralmente, não é da forma que nós pensamos, né? Deus, a gente pode pensar, puxa, eu perdi isso, perdi o emprego, estou nessa situação, eu preciso resolver dessa forma, e nós temos uma mente, como Naamã, a gente sabe certinho, Naamã sabia o que ele queria, o profeta tem que sair, tem que tirar o chapéu para mim, tem que me abençoar, tem que me honrar. Ele tinha uma outra ideia de como Deus ia resolver. Então, da mesma forma, na nossa vida, se nós primeiro entendermos que essas coisas naturais não são a coisa mais importante, mas ao mesmo tempo, quando acontece alguma coisa na nossa vida, Deus quer que a gente abra um espaço para o sobrenatural. Isso que me veio forte assim pensando. O machado caiu na água. Ele não foi atrás de uma solução natural. Ele falou com Eliseu, o que eu faço agora? O machado não era meu e sumiu. Ele abriu um espaço. Ele sabia que poderia ter, como aquela empregada de Naamã. Ela conhecia as histórias de Eliseu. Ela sabia que Deus podia fazer algo sobrenatural para curar aquela lepra. Então, por um lado, nós precisamos ter fé, entendimento que Deus tem o sobrenatural pode e deve fazer parte da nossa vida, só que muitas vezes não da forma
como nós queremos, abertura para Deus e humildade. É difícil, né? Difícil fazer de achar esse equilíbrio, né? Mas tem algo importante para a gente entender. Senhor Deus, nós reconhecemos o quanto estamos longe, Senhor. Às vezes nós tentamos usar o sobrenatural para o nosso próprio fim, para o nosso próprio orgulho, com motivações erradas. Por outro lado, às vezes nós queremos solucionar nossos problemas sem o sobrenatural. Ó Deus, e o Senhor tem mostrado, através da vida de Eliseu, através da vida de Jesus e tantas outras pessoas, que existe algo tremendo, existe uma riqueza, existe uma dimensão da Tua intervenção na nossa vida. O Senhor pode ser glorificado em pequenas coisas na nossa vida. E o Senhor se interessa também com cada situação pela qual nós passamos. Senhor, ensina-nos, ajuda-nos, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.